Meus amigos, eu trago para vocês uma importante página do livro Lúcifer e Logos, do professor Humberto Rosen, terceira edição, editora Alvorada, a partir da página 123, o título: A Missão Redentora do Cristo Interno. Prossegue o autor. Todas as religiões do mundo admitem redentor ou redentores. O cristianismo é a religião clássica da redenção. Que é a redenção? Que é de quê? Redenção é resgate, emancipação, libertação, autorrealização. A necessidade de redenção supõe que o homem seja escravo, cativo, prisioneiro. E assim é, de fato. Todo homem irredento é um prisioneiro, um escravo. Que é que o prende e escraviza? Os elementos inferiores da sua própria natureza. O homem sensitivo e intelectivo da atualidade é mais redento do que os nossos antepassados de 1 milhão de anos atrás, mas está muito longe de ser plenamente remido. De que foi remido o homem até hoje? Foi remido apenas da escravidão da inconsciência, em que o mundo infra-humano, animal, vegetal e mineral ainda labora. A inteligência redimiu o homem apenas da inconsciência de uma escravidão. O Redentor foi Lúcifer, a serpente, o serafim. Mas, sendo que tanto a consciência como a consciência intelectiva são essencialmente egoístas, e todo pecado é egoísmo, o homem intelectivo não foi redimido do pecado. Pelo contrário, com o despontar da inteligência, o homem humano se tornou ainda mais intenso, porque passou do plano subconsciente para o nível consciente. Esta transição é o pecado original, entre aspas, base de todos os outros pecados pessoais do homem, enquanto dotado apenas de inteligência egóica, mas ainda não da razão. O próprio Gênesis, depois de narrar a transição do estado subconsciente dos sentidos, Éden, para o estado consciente do intelecto, serpente, alude a esse futuro estado do homem, dizendo que das profundezas da própria natureza humana nascerá um poder maior que o intelecto. Tanto assim que esse poder superintelectual, a razão espiritual, esmagará a cabeça da serpente, isto é, derrotará a própria inteligência, integrando-a na consciência cósmica. Esse poder maior que a inteligência já apareceu, pelo menos uma vez no cenário da história humana, no Cristo, o Logos, que se fez carne em Jesus de Nazaré. Ora, esse mesmo Logos, que é a vida e a luz do homem, segundo o mesmo Evangelho, aspas, ilumina todo homem que vem a este mundo, fechar aspas, e dá a todos os que o recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. A vida e a luz do Logos está em todo homem, mas em estado latente, assim como a vida da futura planta está na semente. Assim como o fogo está na matéria combustível, isto é, em estado potencial. Aspas, o reino dos céus está dentro de vós, fechar aspas. Aspas, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, fechar aspas, da qual sairá a planta, que não é senão essa mesma semente em estado de plena atualização.
E, porque o reino de Deus está em cada homem, devemos orar: venha o teu reino. Não pode o reino de Deus vir de fora, porque a sua vinda é de dentro da consciência. Quando o homem conscientiza essa vida, essa luz que nele estão, em latência, torna-se ele consciente da sua verdadeira natureza divina. Passa das trevas à luz, da morte à vida, do egoísmo ao amor. Esse homem é plenamente remido. A verdadeira redenção consiste, pois, em que o Cristo latente no homem desperte como um Cristo manifesto, que o reino de Deus que está no homem em estado potencial, embrionário, brote, cresça, floresça e frutifique. Ninguém pode tornar-se atualmente o que não é potencialmente. Nenhuma planta pode nascer de uma semente que encerra essa planta. Nenhuma luz ou fogo pode ser extraído de um material que não contém em si potencialmente essa luz ou esse fogo. Para ver o Cristo ou o reino de Deus, não precisa o homem fazer longas viagens e peregrinações, talvez a terra onde Jesus viveu, ou a Índia. Basta que entre para o seu interior, até a íntima e última essência do seu eu divino, sua alma, e verá que o mesmo Cristo que estava em Jesus está também nele. Em Jesus estava o Cristo num estado plenamente manifesto e atual, e é nisto que consiste a sua grandeza, ao passo que na maior parte dos outros homens está esse mesmo Cristo de um modo latente e inconsciente. Despertar o Cristo dormente no homem é e deve ser o interesse máximo de todo homem. Aspas. O Pai está em mim. O Pai também está em vós. Fechar aspas. Ponto. Entretanto, pouquíssimos são os homens capazes de despertar dentro de si o Cristo dormente, sem o adjuntório de um fator externo, em forma de pessoa, igreja ou livro. A experiência espiritual é algo intransferível, incomunicável. Nenhum homem, nem mesmo o mais espiritual, pode dar a seus semelhantes a sua própria espiritualidade. Se o pudesse e fizesse, estaria abolida a própria constituição do universo com esse ato de contrabando espiritual, entre aspas. Todo homem pode e deve receber a experiência espiritual de dentro de si mesmo. O próprio Jesus não conseguiu dar aos seus discípulos essa experiência espiritual. Ainda no fim do 3º ano da vida pública do Nazareno, continuam os discípulos dominados pelo egoísmo. Querem ocupar os primeiros lugares no reino da glória do Messias. Querem chamar fogo do céu para destruir os seus inimigos. Brigam por causa da questão quem deles é o maior. Fogem diante das sombras da cruz. Um deles nega um mestre, outro o vende e comete suicídio, e etc. Só mais tarde, quando veio sobre eles o poder do alto, entre aspas, é que eles passaram pela grande transformação, proclamando a vitória do Cristo plenamente desperto neles. Entretanto, eram necessários aqueles anos de preparativos para que, no Pentecostes, pudesse romper de dentro deles o Espírito de Deus. Pode uma acha de lenha ou um pedaço de carvão ser perfeitamente combustível, mas, enquanto não se lhe aproximar uma chama de fogo atual, já acordado, não poderá o fogo potencial da lenha ou do carvão atualizar-se, despertar. Nenhum redentor redime o homem de fora. A redenção vem essencialmente de dentro, como um despertar da alma, como um brotar de semente, como uma expansão da consciência individual
para a consciência universal. Mas, em vista da fraqueza humana, é quase sempre necessário um fator externo que dê o primeiro impulso a esse processo, a essa reação em cadeia, entre aspas. Pode uma semente conter em si vida potencial perfeita. Se não encontrar ambiente favorável do solo e do sol, não despertará essa vida latente. Mas, quando colocada num ambiente propício, despertará, brotará, crescerá em vida atual essa vida potencial. Certamente, não é a umidade do solo nem o calor do sol que dão vida à semente. Mas esses fatores externos são necessários como condições para acordar a vida dormente. A redenção vital, entre aspas, vem de dentro da semente. Mas os intermediários dessa redenção vêm de fora. Quando se fala em autorredenção ou autorrealização, muitas pessoas inexperientes se escandalizam com semelhante heresia pelagiana, entre aspas. Por quê? Ou porque não creem na existência do Cristo interno no homem, ou porque entendem por autorredenção uma redenção pelo ego físico-mental. Entretanto, a verdadeira autorredenção é perfeitamente idêntica à Cristo-redenção, porque quem redime o homem é o Cristo interno, o mesmíssimo Cristo que estava em Jesus e que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Santo Agostinho, que advogava a Cristo-redenção, ou seja, a salvação que vem de fora, e Pelágio, que defendia a autorredenção, ou seja, a redenção que vem de dentro, não são realmente inimigos, contanto que um compreenda o que é o Cristo e o outro saiba o que é o homem. A teologia dualista do Ocidente ergueu intransponível barreira entre o Cristo que estava em Jesus e o Cristo que está em cada homem, se é que admite a imanência de Cristo no homem. Muitos teólogos, a fim de darem a maior excelência ao Cristo histórico da Palestina, fazem do homem um ser totalmente negativo, mau, pecador. Não compreende o seu próprio ilogismo, porquanto é certo que um homem completamente mau não seria redimível, nem pelo Cristo Jesus. A redimibilidade supõe necessariamente uma base positiva, um elemento bom no homem, assim como a combustão de um material supõe que nele exista combustibilidade, algum elemento ígneo em estado latente que possa ser ignificado pelo fogo atual que dele se aproxime, ou seja, processo de ignição. Se não existe na alma humana o Cristo interno, nenhum Cristo externo poderia redimir o homem. Moisés, Buda, Krishna, Lao Tse, mesmo o Cristo, todos eles são agentes externos para libertar dentro do homem um elemento interno. Mas o verdadeiro Redentor é invariavelmente o Cristo interno do próprio homem, a profunda essência do seu ser. Para a atualização do elemento dentro do homem, requer-se alguma espécie de terremoto, tempestade ou incêndio de Pentecostes, isto é, alguma grande vibração interior, um amor, um entusiasmo, uma emoção profunda e intensa. A placidez de um intelectualismo simplesmente erudito não é capaz de realizar essa grande alvorada. Ora, o que me enche de amor e entusiasmo é necessariamente algo que tenha afinidade íntima com meu próprio ser. Não posso apaixonar-me por algo que não faça parte de mim, que não seja eu mesmo. Em face de um redentor, eu, o irredento, redimível,
sinto nas profundezas do meu ser uma voz que me diz: isto és tu mesmo, em estado avançado, plenamente evolvido. Tu és potencialmente o que esse Redentor é atualmente. Ele foi o que tu és, tu serás o que ele é. Por mais paradoxal que pareça, o verdadeiro amor é a mais alta autoafirmação. Esse glorioso eco de perfeição e plenitude que o Redentor desperta em mim enche-me de esperança, entusiasmo, amor, dinamismo realizador. Ninguém pode com veemência amar alguma coisa que não tenha base nele mesmo. Onde não existe afinidade interna, não pode haver amor e entusiasmo. O girassol não seria heliotrópico, amante do sol, se ele mesmo não fosse filho da luz. O homem não poderia amar a Deus, se ele mesmo não fosse divino em sua íntima natureza. O homem não poderia saudar o Cristo como seu Redentor, se ele mesmo não fosse crístico ou cristogênito, entre aspas. Nesse sentido, diz Jesus, aspas, exemplos vos dei, para que façais como eu fiz, fechar aspas. Aspas, vós fareis as mesmas obras que eu faço, e as farei maiores, fechar aspas. Aspas, vós sois deuses, fechar aspas. Toda redenção ou autorrealização consiste, em última análise, em que o homem atualize plenamente o Cristo interno dele até que chegue a, aspas, estatura perfeita da maturidade do Cristo, fechar aspas, que estava em Jesus, até que esse Cristo dormente nele desperte e atinja sua perfeita adultez e maturidade. O homem totalmente ignorante espera a redenção automática de fora, redenção de que ele seja simplesmente um objeto passivo. O homem intelectualizado, mas ainda não racionalizado, julga poder realizar a sua redenção pela força do intelecto, pela magia mental, e isto é, ao mesmo tempo, ignorância primitiva e arrogância luciférica. O homem plenamente consciente da sua natureza racional, espiritual, divina, opera sua redenção em virtude do seu Cristo interno. E não desanime em face das dificuldades, porque tem diante dos olhos a figura de Jesus de Nazaré, que tal ponto realizou em si o Cristo eterno, que podia dizer, aspas, eu e o Pai somos um, fechar aspas, aspas, as obras que eu faço não sou eu as que faço, é o Pai que está em mim que faz as obras, fechar aspas, ponto. O homem que acordou o seu Cristo interno é um homem cristificado, um homem definitivamente redento, salvo, autorrealizado. Pois bem, alguns comentários. É óbvio que estamos todos em evolução espiritual, na escala progressiva. Teremos que experienciar essa cristicidade interna em nós mesmos, através das sucessivas vidas, pelo processo da reencarnação. O planeta está na situação de expiação e prova, mas passará a planeta de regeneração. Temos muito que aprender pelas vidas sucessivas. Esta atualização espiritual, essa Cristo-redenção, essa redenção que vem de dentro de cada um de nós, é perfeitamente possível, porque a vida é eterna, o espírito é imortal, a jornada é incessante. A questão é o despertar desta consciência do Cristo interno em cada um de nós, do nosso potencial, e isso depreende um esforço tremendo, meditação, estudo. O próprio Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é progressiva. Temos que meditar sobre tudo isso. Isso requer um esforço muito grande. Depende de cada um de nós. Um abraço a todos.